Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos com o tema A Vida Cristã Normal, de fé em fé, de glória em glória. E nós estamos meditando na galeria da fé. E hoje nós vamos falar mais um desses personagens, desses heróis da fé e o fruto da sua fé. Hoje quero falar sobre a fé de Moisés. Nos capítulo 11, então, dos versículos 23 a 29, nós temos então, por fé, os pais de Moisés, depois que este nasceu, ocultaram-no durante 3 meses, porque viram que era uma criança formosa e não temeram o decreto do rei. Por fé, Moisés, sendo já adulto, renunciou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer juntamente com o povo de Deus, ao invés de desejar por pouco tempo no pecado. Porque estimou como sendo maior riqueza o opróbrio por causa de Cristo, que era superior aos tesouros do Egito, porque tinha a vista fixa no pagamento da recompensa. Por fé, ele abandonou o Egito sem temor da ira do rei, porque permaneceu como que vendo o Deus invisível. Por fé, ele celebrou a festa da Páscoa e aspergiu o sangue para que o exterminador dos primogênitos não tocasse neles. E por fim, por fé, passou o Mar Vermelho como se fosse terra seca, mas quando os egípcios ousaram penetrar nele, foram então tragados. Temos aqui então a fé de Moisés. Ele foi capaz de várias renúncias muito nobres pela fé. Um exemplo para nós. Embora ele tenha sido criado no luxo do palácio egípcio e contasse com todas as coisas pelas quais o homem luta, ele sabia que não é a posse de bens, mas a renúncia a eles que traz o descanso para a alma. Antes de tudo, ele recusou a fama do Egito. Ele foi adotado como filho da filha do faraó e, portanto, tinha lugar assegurado na elite social. Talvez até como sucessor de faraó. Mas ele veio de sangue mais nobre, pois era membro do povo escolhido de Deus na terra. Com esta nobreza, ele não poderia descer para a realeza egípcia. Na vida adulta, ele fez a escolha. Não esconderia sua verdadeira nacionalidade para ganhar alguns anos de fama na terra. E qual foi o resultado? Em vez de ocupar uma linha ou 2 nos hieróglifos de uma tumba escura, ele estava imortalizado no eterno livro de Deus. Em vez de permanecer em algum museu como uma múmia egípcia, ele é famoso como um homem de Deus. Em segundo lugar, ele repudiou os prazeres do Egito. A humildade associada com o sofrido povo de Deus significava para ele, tinha mais significado para ele do que a satisfação passageira dos seus apetites. Para ele, o privilégio de partilhar o maltratamento com o seu povo lhe dava prazer maior do que a dissipação da corte no faraó. O terceiro item importante que fala sobre a fé que renuncia, ele voltou as costas aos tesouros do Egito.
A fé o capacitou a ver que as fabulosas causas do tesouro do Egito não tinham valor à luz da eternidade. Assim, ele escolheu sofrer o mesmo tipo de opróbrio que o Messias sofreria mais tarde. A lealdade a Deus e o amor ao seu povo foram valorizados por ele mais do que toda a riqueza do faraó. Ele sabia que essas coisas não valeriam nada após a morte. Então ele também abandonou o monarca do Egito. Encorajado pela fé, ele saiu da terra da escravidão sem dar atenção à cólera do rei. Era um claro rompimento com a política deste mundo. Ele temia pouco o faraó porque temia muito a Deus. Ele fixou os olhos no bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele, a honra e o poder eterno. Finalmente, ele rejeitou a religião egípcia, a instituir a Páscoa e a aspersão de sangue. Moisés enfaticamente se separou da idolatria egípcia para sempre. Ele lançou um desafio. Para ele, a salvação se dava por meio do sangue do Cordeiro e não das águas do Nilo. Como resultado, os primogênitos de Israel foram poupados, enquanto os primogênitos do Egito foram mortos pelo destruidor. De início, o Mar Vermelho pareceu significar tragédia aos refugiados hebreus. Com o inimigo em perseguição, eles pareciam estar aprisionados, mas em obediência à palavra de Deus, eles prosseguiram e as águas se romperam. O Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, como vimos em Êxodo 14, 21. Quando os egípcios tentaram seguir, as rodas dos seus carros emperraram, e as águas voltaram ao seu lugar, e os exércitos do faraó se afogaram. Assim, o Mar Vermelho tornou-se estrada de libertação para Israel, mais um beco sem saída de perdição para os egípcios. Amados, que nós possamos lembrar que a fé de Moisés exigiu renúncias, e nessa renúncia ele encontrou então o descanso e o verdadeiro tesouro eterno, a eternidade. Que Deus abençoe você, que você saiba fazer escolhas corretas com fé e não com incredulidade ou desconfiança. Às vezes tomamos decisões não por fé, não por obediência, mas por incredulidade e assim desagradamos ao nosso Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!